inscrevendo no meu canal. Eu sou Toninho. E hoje eu vou jogar o jogo do Moto Grau. Vou escolher a XJ, vou dar aquele grau, né? E hoje e aquela raspadinha. Peraí, gente. É mais difícil dele puxar assim o cigano. Então, sim. Agora não é um pouco mais difícil puxar. Ele tem Ai, panela. Raspo nada, gente. Difícil, gente. Pelo personagem
Desculpa, dá uma olhada. Raspão. Ah, não usou raspão. Então vou usar o raspão. Vou tentar deixar a pessoa que é a primeira pessoa. Primeira pessoa vou tentar eliminar com o raspão. Eu vou ter que eliminar. Agora vai gastar a primeira pessoa. Eu botei. Tirei. Tem gente que joga esse jogo e sabe jogar mesmo. Ok? Gente, eu posso gravar vocês. Eu vou fazer um quem conseguir abaixar, ensinar. Quem conseguir abaixar. Quero ver alguém me dar um zerinho. Zerinho é muito difícil de fazer com esse jogo. Então parei rapidinho só por causa da programação que apareceu. Aí eu parei pra não ficar ruim. Agora daquela arrastada de mancha no final da rua. Quase se eu fosse comentário depois. Vamos chegar. No comentário que eu faço gravar bonito. Oi. Eu acho que não sei quem
Nada me atrapalha mesmo se eu gravar vídeo. Vou pegar aquele como é o nome? Aquele durinho. Tá bom.